Já vou ler para ganharmos tempo, e o texto vai nos dizer assim: e no segundo ano do rei Nabucodonosor teve sonho, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o seu sono. Os irmãos podemos se assentar, glorificando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor Jesus. Para mim é um motivo de muita alegria poder estar juntamente com os irmãos nesta noite. Eu estou 100% dependente do Santo Espírito. Se não fosse pela graça e misericórdia do Senhor, eu não estaria neste tempo pregando Sua palavra. Também quero externar minha gratidão ao pastor dessa igreja, o pastor Cid Clay, que não está presente, mas sou grato à sua vida, também à liderança desta juventude maravilhosa, ao irmão Renato, acabou de sair ali, Deus abençoe, também ao cantor Rafael, que me fez um convite. Eu estou muito alegre de estar juntamente com os irmãos, e eu agradeço também a todos os homens de Deus que estão aqui à minha retaguarda, que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Também agradeço ao diácono Ademário, que veio ali juntamente comigo. O Ademário tem um mistério na vida dele, ele pula, roda, fala em mistério, entrega até profecia. E se vocês ouvirem alguém falando terra bem alto, não se assustem ele, tá bom? Ele fica quietinho ali, mas na hora que ele dá lugar, Deus usa muito a vida dele. Que o Senhor continue te abençoando poderosamente. Quem deseja nesta noite ouvir a palavra de Deus, dá glória bem alta para Jesus. O Senhor ainda fala no nosso meio. Meus irmãos, se estudássemos a história de Israel, iríamos entender que logo após a queda do ser humano, Deus ele cria um plano de redenção para salvar a humanidade. Deus levanta um homem chamado de Abraão. A partir de Abraão, Deus faz uma promessa de fazer dele uma grande nação. Uma família vira uma grande nação, e agora esta nação vai passar mais de 400 anos cativos na mão de um homem chamado de Faraó, se alimentando de alho prato, cebola, de alguns outros alimentos mais precários, bebendo das águas barrentas do rio Nilo. Logo em seguida, este povo, por sua murmuração, vai passar 40 anos peregrinando no deserto sob a liderança de um homem chamado de Moisés. Para os irmãos terem uma ideia, o trajeto de carro duraria cerca de algumas horas, mas este povo vai ficar 40 anos peregrinando no mesmo lugar por causa da sua murmuração. Logo em seguida, adentra um período na história do povo de Israel, chamado de período dos juízes, teocracia, Deus no governo político dos homens, onde o povo oscilava entre pecado, juízo, arrependimento e restauração. Logo após veio o período da monarquia, os primeiros reis da história de Israel. O primeiro você conhece, Saul. Depois de Saul, Davi. Depois de Davi vieram seus filhos, Salomão. Depois de Salomão, Roboão e Jeroboão. Após a chegada de Roboão e Jeroboão, o reino de Israel se divide em parte norte e parte sul. Na parte do norte, nenhum rei foi piedoso a Deus. Piedoso é obediente. O que Deus fez com a região do norte, permitiu que ela fosse inteira tomada pelos assírios, porque aqui já vai uma revelação da parte de Deus para as nossas vidas. E que revelação é esta, Gabriel? Quando você vive uma vida distante do propósito pelo qual Deus determinou para você, Ele prefere te ferir em vez de te perder. Não, você não entendeu. Eu vou falar mais uma vez para que você possa compreender esta palavra. Deus prefere ver você quebrado, mas prostrado, do que estar inteiro e sem arrependimento. Eu vou falar, tem muita gente que Deus tem que permitir um leito para se arrepender. Tem muita gente que Deus tem que tirar um membro da família, fazer descer a sepultura para ele adorar. Tem muita gente que Deus tem que fechar a porta, acabar com todas as oportunidades para ver se ele toma uma posição. Mas eu dou glória a Deus porque eu estou pregando para gente que não adora a Deus por aquilo que Ele faz, mas adora a Deus por aquilo que Ele é. Tem algum adorador nesta noite? Então adora Ele nesta casa. Na região do sul nós temos duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Nesta região do sul também tivemos alguns reis que foram piedosos e outros que foram desobedientes. Mas no livro de Daniel nós vamos aprender com a história bíblica
Estudar o livro de Daniel é realmente uma experiência fascinante, pois este é um dos livros mais extraordinários do cânon bíblico. Pois o livro de Daniel, além de ser um livro histórico, é também profético. Histórico por retratar o contexto pelo qual os israelitas ficaram cativos na mão dos babilônicos, e profético por conter as profecias e revelações que Deus vai entregar ao profeta Daniel. O livro de Daniel é um manual singular a respeito da soberania de Deus na história. O Deus que sustenta o universo, que controla o tempo e que dirige a igreja. E se você estudar os seus 12 capítulos e os seus 357 versículos, você encontrará a abordagem de diversos temas muito pertinentes para os jovens, como política externa, acordos internacionais, batalha espiritual, profecia e temas pessoais como oração, jejum e consagração. É de fato um livro completo. E ele também é conhecido como o Apocalipse do Velho Testamento. E o propósito de Deus para com esta revelação é que as cortinas do futuro se abram e o propósito de Deus seja revelado para esta igreja. Só você que nessa noite que deseja conhecer sobre o propósito que Deus vai revelar para nós nesta noite, já levante as suas mãos bem alto e dê glória para estremecer com as estruturas do inferno, porque a palavra de Deus vai nos revelar nesta noite. Havia naquele tempo uma cidade, não era qualquer cidade. Esta cidade era o maior e mais influente centro urbano da época. O seu nome provavelmente você já ouviu falar: Babilônia. Segundo alguns historiadores, a palavra Babilônia nos originais significa porta ou portal dos deuses. Eles acreditavam que eles tinham acesso direto às divindades. E se você perguntasse para algum de seus habitantes o que é a Babilônia, alguém provavelmente iria responder: a Babilônia é a senhora do universo. O seu rei Nabucodonosor, o seu reinado agora por um período de 43 anos, durante o seu governo, a cidade foi totalmente legalizada. Eu poderia dizer que Nabucodonosor era um tanto extravagante. Ele gostava de luxo, de poder e de riqueza. Primeiro que ele luxuou os mais lindos palácios decorados com os mais perfeitos mosaicos. Ele pegava as paredes dos palácios e decorava com as artes mais lindas que existiam. E durante o seu governo, a cidade viveu o auge, o ápice do seu desenvolvimento arquitetônico. Primeiro, que alguns estudos dizem que as muralhas possuíam de 18 metros a 30 metros de altura. Haviam ali cerca de 1.200 torres, o que revelava o poder que essas muralhas proporcionavam para o império. E estava construído naquela cidade a sétima maravilha do mundo antigo, o jardim suspenso da Babilônia. Porque se você entrasse na cidade, para que você pudesse contemplar toda a sua dimensão, você precisava fazer isso aqui, ó, olhar para cima. A Babilônia era uma cidade alta, composta por 6 andares, sustentadas por colunas de 100 metros. O que o rei Nabucodonosor fez? Ele construiu o mais lindo jardim do mundo e fundamentou esse jardim nas varandas, nas coberturas das edificações. Então, se você olhasse para o alto, você veria o jardim mais lindo do mundo nos lugares mais elevados do império. E ele fez isso apenas porque amava sua esposa. Até aí uma história bonita. O rei, que era romântico, e construiu a sétima maravilha do mundo para agradar a mulher que ele amava. Só que agora nós temos um problema. Pergunte qual? A grande Babilônia vai invadir o território de Judá. É lá que estava a nação santa, o povo adquirido pelo Senhor. E a história vai dizer que a casa, o templo de Deus vai ser saqueado. Os tesouros vão ser roubados. As crianças vão passar fome. Algumas mães, elas vão ser obrigadas a se alimentar dos seus próprios filhos recém-nascidos para alimentar a fome insaciável, porque é tempo de crise. A história vai dizer que os velhos vão ser pisados, as jovens vão ser abusadas, e um cenário de caos, de dor, de sofrimento se instaura em Judá. E o profeta Jeremias vai dizer em Lamentações 4:9
Mais felizes foram aqueles que morreram no fio da espada do que aqueles que morreram pela fome. Talvez você que esteja ouvindo esta mensagem e esteja se perguntando: Gabriel, por que Deus permite tanta dor? Por que Deus permite tanto sofrimento? Ele não nos ama? Não é um Deus de paz? Por que Ele permite tantos processos na nossa vida? É porque se você estudasse a história de Israel naquele momento, você iria entender que o povo estava imerso num profundo pecado de apostasia teológica, depravação moral, impiedade e perversão. Gabriel, me dá um exemplo, eu vou te dar. O sacerdócio, que era a classe de maior patente espiritual do templo, eles eram os espirituais. Adorava, bendizia, enaltecia, dizia que Jesus era bom, mas na hora que ninguém olhava, eles entravam numa sala tipo essa, uma recâmara secreta, fechavam a porta e adoravam répteis, imagens de escultura pintadas sobre a parede. Mas tem uma coisa: os olhos de Deus são como chamas de fogo e ninguém foge dos lugares do Senhor Jesus. A história continua dizendo que este povo estava imerso num profundo pecado. E aqui já vai uma outra revelação da parte de Deus para a sua vida. E essa revelação não é chave de casa, não é chave de carro, e nem que o Pix vai cair na conta. É palavra quentinha do céu para você. Se você estudar a história dos reis de Israel, você vai entender que quando Israel mais cresceu e mais prosperou, é quando ela tinha sob o seu comando reis que andavam com Deus. Porém, quando o rei se desligava, o povo se corrompia e vivia o preço do seu pecado, porque os liderados são reflexo da liderança. Só que o que me chama a atenção é que tudo que Deus vai fazer, repita comigo, tudo que Deus vai fazer, Ele avisa primeiro. Então Deus levanta um homem chamado de Jeremias, e Deus fala para ele: Jeremias, você vai pegar um rolo de um livro, e você vai escrever no rolo uma mensagem profética, e vai mandar para o rei. Só que o que me chama a atenção é que o profeta estava preso. Como que ele vai pegar o rolo de uma profecia, vai escrever o que Deus mandar e vai entregar para o rei se ele está preso? Então ele chama o seu escrivão, Baruque, e diz assim: Baruque, é o seguinte, eu estou preso, mas tem uma profecia que vai sair da minha boca, você vai escrever e mandar para o rei. Isso me faz lembrar o que está escrito em Timóteo, Paulo dizendo: eu sofro e eu estou preso como um criminoso, mas a palavra de Deus, ela não está presa. Eu vou falar mais uma vez: a palavra de Deus não está presa. É de fato que muitas vezes uma depressão pode te prender a um leito, uma porta fechada pode te prender a uma crise, uma depressão pode te prender a uma caverna. Só que não existe nada que possa prender a palavra, porque em Crônicas vai dizer que nem os céus dos céus conseguem suportar Deus. Só para você entender, não é Deus que habita no céu, é o céu que habita em Deus. E em Salmos, o próprio Criador disse: uma coisa que está acima dele, existe algo que está acima de Deus. Calma que eu vou terminar, para alguém não dizer que é heresia. Gabriel está me dizendo que existe algo no universo, na eternidade, que é maior do que Deus, que está acima dele. Existe o que é, Gabriel? A sua própria palavra. Em Salmos, o Criador disse: eu elevei as minhas palavras acima de mim mesmo. A única coisa que está acima de Deus é a própria palavra dele. Só que tem um porém: a palavra é Deus, e Deus é a palavra. A palavra é a manifestação do próprio Deus. Então não existe nada que esteja acima de Deus. Que habita em Deus e não existe nada que possa suportá-lo, e Deus é a própria palavra, então não existe nada que possa conter o poder da palavra. Pode mandar te calar, pode fechar tua boca, pode te prender na caverna, pode te colocar no vale, pode te colocar no deserto, pode dizer que você é doido e fanático
trágico, mas a palavra de Deus continua sendo liberada. Eu estou pregando para crente que não veio para o culto para ouvir apenas profetada, ou veio para buscar revelação de profecia. Eu estou pregando para crente que veio ouvir a palavra de Deus, e vai vir palavra liberada no céu para a sua vida nesta noite. Então agora, Baruque, ele pega a profecia que sai da boca do profeta e escreve, e ele vai para o templo no dia do jejum. Prestou atenção? Gabriel estava dizendo que o povo está empregado a apostasia teológica e daí para o templo para fazer jejum, sim, porque nós estamos no templo, que é um reflexo do contexto do profeta Daniel. Crentes que se dizem espirituais, mas são religiosos, vivem de aparência, mas não têm essência, prega a palavra dele, mas ele não fala, usa o nome dele, mas não tem a autoridade dele. Diz que ele está na casa, mas se ele realmente estivesse presente, o comportamento era totalmente diferente. Mas eu venho pregar nessa noite que o profeta Jeremias era reprovado pelo homem, mas aprovado por Deus. Eu vou falar, o que faz o céu te aprovar não é o anel de teologia que você tem em doutorado no dedo. O que faz o céu te aprovar não é a unção que você carrega. O céu te aprovar não é a cadeira que você ocupa. O que faz o céu te aprovar não é a roupa bonita que você comprou para desfilar na igreja. O que faz o céu te aprovar não é o conhecimento que você tem, mas eu venho pregar nesta noite que o que faz o céu te aprovar é o seu caráter diante do altar de Deus, é o seu caráter diante do altar. Eu vou pregar nesta noite. Nós estamos numa geração que prega, mas não vive, que anuncia, mas não renuncia, que proclama o reino, mas não tem a identidade dele. Mas eu dou glória a Deus, porque eu estou pregando para crente nesta noite que o teu maior diferencial não vai ser a unção que você carrega, o teu maior diferencial não vai ser a cadeira que você ocupa, o teu maior diferencial não vai ser a posição que você ocupa, mas o teu maior diferencial, que é, Gabriel, é o caráter do reino refletido em você, refletido em você. Quem acredita nesta palavra, glorifica Ele. Aleluia! Glória a Jesus. O texto vai dizer que a palavra da profecia, ela vai chegar até o rei, porque não há nada no universo que possa conter a palavra. E o rei agora, diante dos maiores príncipes do império, das maiores autoridades governamentais de Judá, a profecia chega até ele, e o profeta lê a profecia que estava contida no livro, no rolo, escrita. E se eu pudesse resumir, Gabriel, o que estava escrito no rolo, em poucas palavras: ó rei Joaquim, se arrepende, se converte, põe a sua vida no altar, porque tem juízo de Deus chegando aí. Em vez dele aclamar um jejum nacional, mandar o povo se cobrir com um saco, colocar a cara no pó, se humilhar diante da presença de Deus, ele vai pegar o rolo da profecia, rasga, joga no braseiro uma lenha que estava na frente dele e manda prender o profeta. Porque o rei Joaquim, ele só gosta de profeta que revela nome completo, data de nascimento, RG e placa de carro. É o que eu chamo de profeta poupa-tempo, já viu? O rei Joaquim, ele só gosta de profeta que diz que você vai passar por cima, que a roda gigante vai girar, que o Pix vai cair na conta. O rei Joaquim, ele só gosta de profeta que diz que quem te viu vai te ver, que você vai sentir o saborzinho do mel e que Deus vai tirar você da plateia e vai colocar no palco. Mas quando Deus levanta ele com uma mensagem profética que provém do seu coração, ele rasga o olho, joga na lenha e manda prender. Só tem porém, só há uma coisa que este rei não poderá evitar: o juízo de Deus que virá sobre ele. Eu tenho uma mensagem da parte de Deus para a sua vida nesta noite.
E essa mensagem é: se você ouvir a mensagem profética e se atentar à palavra de Deus nesta noite, pode 1000 se levantar ao seu lado, 10.000 à sua direita. Não, você não entendeu. Pode colocar o teu nome na boca do sapo, pode espetar o boneco voodoo, pode comprar a galinha e a farofa, pode ir no terreiro tocar o pandeiro e o tambor, pode ir debaixo da cachoeira oferecer obra para o diabo, pode ir na beira da praia dar 7 voltas, 7 rodopios, pode até plantar uma bananeira se quiser, pode estourar pipoca e oferecer para demônio no cemitério, pode lançar palavra de maldição e até fazer oração contrária. Só que eu tenho algo de Deus para liberar nessa noite, só para quem vai rasgar o coração e ouvir a palavra. Pode o inferno inteiro se levantar contra ti, mas para quem vive o que está escrito no rolo, nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Não vai prosperar. Porque quem vive o que está escrito no rolo está condicionado a viver o melhor de Deus. Eu vou pregar, enquanto do lado de fora Deus vai descer com juízo, aqui dentro Deus vai descer com livramento, com escape, com recompensa. Já avançando, porque o tempo não perdoa. Agora Daniel, agora Deus permite o cativeiro da Babilônia, do reinado de Judá. Daniel agora e os seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, eles vão ser levados na primeira deportação para a grande Babilônia. O que me chama a atenção é que Daniel, ele provinha de uma classe aristocrata, ele provinha da realeza. E agora, ele é tirado da sua terra, ele vai ser levado para um outro lugar que ele não conhece, que ele não tem afinidade. Imagine só, o que se passava na cabeça de Daniel e dos seus 3 amigos. É porque o rei Nabucodonosor, ele tinha uma estratégia. Ele pegava as mentes mais brilhantes das nações conquistadas e ele levava para o seu império, para trabalhar para ele. O Nabucodonosor, ele queria formar a nação mais poderosa da face da terra. E ele precisava dos jovens mais inteligentes, das mentes mais brilhantes, dos jovens mais inovadores, para que o seu reino criasse o maior império que já houve na história. Então ele chega para um de seus conselheiros e diz assim: eu quero que você me traga jovens que têm que ter 3 características. Primeiro, é um teste social. Todos eles têm que ter sangue e linhagem ou da classe aristocrata ou da realeza. Segundo teste social, precisava ser jovens de boa aparência, não podia ter nenhuma deficiência ou efeito físico. O que a palavra de Deus está dizendo? Que esses jovens precisavam ser formosos. Basicamente o rei só precisava de jovens tipo Brad Pitt. Se o varão fosse calado e formado hoje, o rei já não queria. Tinha que ser varão formoso e aparente. Só que o terceiro teste era intelectual. Eles precisavam ser versados em sabedoria, doutos em ciência e em conhecimento. Porque tem varão que ele é muito por fora, mas por dentro está vazio. Tem gente que parece que é por fora, mas por dentro não tem. Deus não quer geração de aparência. Deus quer jovens, irmãs e obreiros que têm a essência da presença de Deus. Daniel e seus 3 amigos, eles passam no teste do rei. E agora eles vão adentrar o império mais poderoso do mundo, cercados de poder e riqueza. Era o que todo jovem queria: fama, glamour, poder, conhecimento. Era a maior oportunidade que eles poderiam ter. Só que o que me chama a atenção é que o texto vai dizer que Daniel agora ele perde a sua terra, ele perde a sua nação, ele perde o seu povo. Daniel não tem mais a Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia para ele estudar. Ele perde a sua casa, ele perde a sua família, ele perde o lugar que ele estava. Mas eu teve uma coisa que Daniel não perdeu. Pergunte qual? O seu coração. E para quem acha que o pecado começou em Adão e Eva, havia no céu um querubim ungido que regia os corais de anjos que adoravam
acima dos serafins, e ele regia um coral de anjos que adoravam a Deus. Porém, um dia ele disse: subirei acima das estrelas do firmamento, e me assentarei num trono, e serei como o Altíssimo. Aonde que o pecado se iniciou? No coração de Lúcifer, porque coração fala de identidade, coração fala de essência, coração é o que define e caracteriza quem você é. Aonde que começou o pecado? No coração de Lúcifer. Tem muita gente que diz: se é Deus que criou todas as coisas e o pecado existe, quer dizer que Deus é um Deus mau, porque Ele criou o mal também. Aí você se engana. O mal não existe, ele não tem matéria. Então o que é o mal, Gabriel? Por exemplo, a gente não estuda o frio. Aqui em Guatapará a gente pode dizer que agora está fazendo uns 24 graus. A gente estuda calor. E pela percepção que a gente tem da falta de calor, a gente chama de frio. A gente não estuda escuridão, mas pela percepção da falta de luz, a gente diz: está escuro. Não é que o mal existe, é que sempre quando em um coração não tem mais a bondade e o amor de Deus, ali haverá o mal manifesto por meio do pecado. Não é que Deus criou o pecado, mas o pecado é a ausência da presença de Deus. E o texto vai dizer: Daniel perdeu tudo. Só ouviu uma coisa que Daniel não perdeu: o seu coração. Sabe o que Deus está dizendo? Pode tirar tudo o que ele tem, só não pode mudar quem ele é. Eu venho pregar nessa noite para frente que pode tirar a cadeira, pode tirar a posição, pode fechar a porta, pode rejeitar, mas ele ainda vem para o culto, levanta a mão e adora. Porque pode tirar tudo que você tem, só não pode mudar quem você é, só não pode mudar aquilo que o reino gerou dentro de você. E hoje Deus vai te dar uma identidade que o mundo não vai poder. Daniel, o palácio mais poderoso do mundo. Alguns teólogos dizem que Deus ungiu o cérebro de Daniel. O texto diz que havia naquele império as mentes mais inteligentes do mundo. Só que a história nos ensina, e o texto revela, que Daniel e os seus 3 amigos, eles se mostraram mais capazes, mais inteligentes, mais loucos em ciência do que todos os mestres, astrólogos, encantadores que haviam ali. Até a cambada velha, que já estava ali há muito tempo, não era mais capaz que Daniel, que era jovem. E qual a idade deles? De 14 a 16 anos de idade. Deus está pegando um jovem e está dando mais conhecimento do que o doutor. Deus está pegando alguém que não é e está dando mais capacidade do que aquele que já faz há muito tempo. Eu tenho uma mensagem profética da parte de Deus para a sua vida. Nos últimos dias, Deus vai pegar essa geração de jovens e vai colocar em lugares elevados na sociedade. Eu venho pregar que nos últimos dias nós vamos ter médicos cheios do Espírito Santo. Ah, você não entendeu? Nós vamos ter doutores cheios do Espírito Santo. Eu estou pregando para jovem que vai subir nos altares deste país para louvar, para pegar, e atrás de você vai ter doutor, vai ter teólogo, vai ter gente grande. Aí na hora que você pregando vai dizer: peraí, da onde que vem tanta inteligência? Da onde que vem tanta sabedoria? Vão perguntar qual é o teu segredo, mas depois vão entender que é o céu te dando capacidade para realizar no nível da excelência. Só você que quer pregar, cantar, profetizar, fazer o que Deus te mandou na excelência. Jovens, doutores, arquitetos, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, representando o reino de Deus. Por favor, quando Deus te elevar, colocar o teu nome lá em cima, não empina o nariz, não. Não ache que você é melhor do que o teu irmão, porque tem gente que é só você dar poder para ele que você conhece o caráter dele. Aí ele empina o nariz, estufa o peito e diz: aqui eu sou, aqui eu faço. Se eu não cantar, a glória não desce. Se eu não pregar, ninguém glorifica. Eu venho pregar que evangelho
E agora, Daniel e os seus 3 amigos, eles vão rejeitar a mesa do rei. Isso me chamou a atenção, porque mesa fala de nível de exaltação. Como que 4 jovens que tinham como objetivo crescer, se desenvolver profissionalmente, academicamente, não vai aceitar uma mesa tão honrosa como aquela. E o que me chama a atenção no texto é que eles vão rejeitar a mesa do rei por 2 motivos. Primeiro, porque se eles comessem o que era da mesa, eles estariam inseridos num profundo pecado de apostasia teológica e idolatria, porque aqueles alimentos eram oferecidos às divindades do Império Babilônico. Então, se eles comessem alimentos consagrados, ao mesmo tempo que eles estavam se alimentando, eles estariam adorando a esses deuses. E o segundo motivo que eu até não vou arrepiar, qual é, Gabriel? Eles rejeitaram a mesa, porque se eles quisessem comer o que era da mesa do rei, eles teriam que se assentar na mesa todos os dias. Imagina só, café da manhã se assenta na mesa, almoço se assenta na mesa, café da tarde se assenta na mesa, jantar se assenta na mesa. Quem estava na mesa? O rei, os príncipes, as maiores autoridades do império, homens pagãos, idólatras, que não tinham Deus como primazia. Então eles estavam dizendo: eu prefiro ficar fora da mesa. Mas eu imagino alguém dizendo para Daniel e os seus 3 amigos: por que vocês não querem a mesa? Mesa fala de poder, que jovem que não quer poder. Mesa fala de honra, que jovem que não quer honra. Mesa fala de exaltação, que jovem que não quer ser exaltado, sentir o poder correndo nas veias e dizer: eu posso, eu faço, eu sou. Satanás, ele sabe como acessar o seu coração. Ele te dá poder, ele te dá honra, ele te coloca em lugares que estão fora do propósito de Deus. Ele acessa a sua alma e muda a sua identidade. Por que, Daniel, que você não quer se sentar na mesa? Aí imagina Daniel olhando para alguém dizendo: eu prefiro ficar fora da mesa com a presença do que estar na mesa sem a presença. Você não entendeu? Eu vou repetir para você glorificar. É melhor você estar fora daquele grupinho que só compartilha pornografia, mas estar fora dele com a presença, do que estar nele sem a presença. É melhor você estar fora daquela festinha que te convidaram, tinha bebida alcoólica, cigarro, mas você fica fora da festa com a presença, do que estar na festa sem a presença. Ah, eu vou pegar. E tem um bando de crente doido, crente maluco, que em pleno sábado você podia estar fazendo tanta coisa, podia estar enchendo a cara de cachaça, dando um trago no cigarro de maconha, dançando na boquinha da garrafa, podia ir na festada, na noitada, na balada, fazendo o que não devia, mas você veio para o ambiente da adoração. Sabe por quê? Porque vocês escolheram um lugar que tem a presença, um lugar que tem a presença. E se você já pode sentir a presença, levanta a mão e agora, porque é a presença. De repente, o rei Nabucodonosor teve um sonho, e esse sonho perturbou ele. Sabe aquele sonho que você acorda pela manhã e mexe com você? Você nunca mais esquece dele. Só que eu, porém, o sonho do Nabucodonosor ele esqueceu. E havia um presságio naquela época de que, se você sonhasse com algo e não se lembrava do que sonhou, isso simbolizava a ira dos deuses. É claro que não era a ira dos deuses babilônicos, mas era a ira do Senhor que estava sobre aquela nação. Então ele desperta e ele faz um decreto. Ele chama todos aqueles que estavam à sua disposição: magos, encantadores, astrólogos, compareçam diante da minha presença. É o seguinte: eu tive um sonho, só que eu não me lembro do que eu sonhei. Além de vocês adivinharem qual foi o meu sonho, vocês vão me dar respectiva interpretação. Nos comentários bíblicos, a história nos diz que aqueles homens ficaram tão desesperados que viraram para o rei e disseram: rei, na história da humanidade
impossível, não tem como. Então agora esses homens eles vão ficar desesperados por revelação. Eu não quero saber. Se não adivinhar o que eu sonhei e não me dar a interpretação, vai ser morto. Então eu imagino agora aquelas mentes mais brilhantes do império entrando no total desespero, os magos buscando alguma magia para tentar adivinhar o que o rei sonhou, os encantadores tentando descobrir algum canto secreto para chegar à conclusão deste livro. Eu vejo os intelectuais buscando os melhores livros do império, os verdadeiros livros, estudando, tentando concluir este enigma, os astrólogos olhando para as estrelas do firmamento e pela padronização das constelações, tentando adivinhar o que foi que o rei sonhou e a sua interpretação. Mas com Daniel foi diferente, porque Daniel sabia que existe um Deus no céu, e ele tem muitos atributos, e um dos atributos deste Deus é a sua onisciência. Deus sabe e tem conhecimento a respeito de todas as coisas. Então Daniel entendeu que para ele acessar a sala da sabedoria e do entendimento divino, ele precisava de uma senha. Hoje nós estamos numa geração que para tudo você precisa de senha. WhatsApp, dependendo você coloca a senha. Instagram tem senha para folgar, Facebook, senha de banco. Daniel precisava de uma senha. Ele entende que a senha não é nenhum encantamento secreto. A senha não é nenhuma magia oculta. A senha não está contida nos melhores pergaminhos do império, e nem muito menos nas estrelas. A senha é composta por 7 dígitos, se cedilha a oração. Nós estamos num tempo, e eu vou falar isso aqui nessa noite, o céu não se revela para quem fica o dia inteiro deitado no sofá. Eu vou falar, o céu não se revela para quem fica a madrugada inteira na maratona Netflix. O céu não se revela para quem diz que não tem tempo, mas se você for lá no Instagram do sujeito, ele fica mais de 6 horas por dia na rede social. Aí Jesus não cura, Jesus não salva, Jesus não batiza, e culpa o pastor, culpa o pregador, fala que a igreja mudou. Mas se nesses últimos dias nós queremos ver o cego enxergar, o mudo falar, o surdo ouvir, o paralítico andar, o enfermo ser curado, se nós queremos viver o sobrenatural, precisamos ter intimidade com Deus, que é sobrenatural. Vira para esse crente mais bonito que está ao seu lado, que colocou a melhor roupa, passou o melhor perfume, vira para alguém e diga assim para ele: o céu só se revela para quem tem intimidade. Sabe aquela oração que você fazia de madrugada? Volta a orar. Sabe aquela campanha que você fazia na tua casa? Volta a fazer, porque nesses últimos dias Deus ele quer batizar com o Espírito Santo, encher, curar, mas nós precisamos voltar a orar. Então eu preciso me adiantar porque as horas já terminaram. Porém Deus revela o sonho para Daniel e dá a interpretação. Qual é? Daniel chega diante da presença do rei e diz: ó rei, Nabucodonosor, você sonhou com uma estátua. Ela tinha cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés de barro e ferro. Se eu fosse focar em todo o sentido escatológico, não dá tempo. Mas preste atenção, a cabeça da estátua era feita de quê? De ouro. Na revelação que Deus dá para Daniel, a cabeça simbolizava a Babilônia. E aí eu fui estudar no texto por que a cabeça da estátua simbolizava Babilônia. Talvez alguém diga: Gabriel, ela era feita de ouro. Isso simboliza o seu poder bélico e a sua potência econômica. Mas não é. Cabeça fala de pensamento, cabeça fala de criação. É da mente humana que vem todos os tipos de projetos. É da mente que se arquiteta, é a mente que sistematiza, que argumenta, que calcula, que projeta, que planeja. E sendo a cabeça Babilônia, era dela que provia todos os pensamentos e ideologias
história, eles vão levantar uma torre que tinha como objetivo tocar os céus. E olha o que eles disseram: vamos construir uma torre para que nós não nos espalhemos. Qual era o princípio de Deus no livro de Gênesis? Homem, multiplica, povoai, a terra se espalha. O que aqueles homens disseram? Não, vamos construir a torre para a gente ficar. O espírito da Babilônia é um espírito que atua desde o princípio do mundo, atuando na mente dos indivíduos para gerar rebelião contra a palavra e os princípios de Deus. No livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 3, João tem uma visão de uma prostituta adornada com pedras preciosas, vestida de púrpura e escarlate, e ela estava sentada em cima de uma besta. Essa prostituta, ela simboliza uma prostituição espiritual, é um poder religioso, uma religião milenar que tem se instalado no mundo. E na visão de João, você vai ver que a prostituta estava sentada em cima da besta, porque a besta é o anticristo. E isso simboliza uma união, porque depois da grande tribulação, quando a igreja for arrebatada, aqui na terra, o poder político vai se unir com o poder religioso. Sabe o que Deus está dizendo? Se converte enquanto ainda Deus te dá tempo. Põe a sua vida no altar enquanto ainda é tempo. Deixa aquele picadinho de estimação que você tem há anos. Se converte enquanto ainda há tempo. E Deus está te dando. Mas nós estamos no tempo aonde uma religião milenar tem se instaurado. E o homem agora é amante de si mesmo. Todos antropocêntricos. Você vai passar por cima, a roda gigante vai girar. Estão tirando Cristo das mensagens e dos louvores. Estão pregando o evangelho de que Deus é o lápis que escreve e você é a borracha que apaga. É pão quentinho que vem do céu, mas é pão vencido e embolorado. E quem come pão vencido e embolorado fica contaminado. Nós estamos no tempo de crentes espirituais que acham que para a presença descer, o pregador tem que ser de fora. Que para a glória se manifestar, tem que vir cantor famoso. Estamos num tempo aonde o homem só confia no homem. É o homem que faz, é o homem que pode, é o homem que manda, é o homem que desmanda. Aí Jesus não opera porque a presença está lá fora. E como que nós vamos vencer este espírito babilônico? O espírito da Babilônia é o espírito do anticristo. O anticristo ainda não se revelou. Não tente adivinhar quem é. Se é o presidente dos Estados Unidos, se é o presidente da França, Emmanuel Macron. Não tente saber. O fundamento é: aonde a Bíblia fala, falamos. Aonde a Bíblia se cala, nos calamos. Uma coisa é certa: ele ainda não se manifestou, mas o espírito dele já está propagado sobre a terra. Como que vamos vencer este mal? Aí Deus falou para mim: está vendo essa ferramenta que está pertinho de você? Aí eu olhei e eu vi esta ferramenta aqui. Nós temos a arma mais poderosa que existe na face do universo. Ela é mais poderosa do que a bomba atômica do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Ela é mais poderosa do que todo o arsenal bélico da nação de Israel. Ela é mais poderosa do que todo o armamento da nação inteira da face da terra. Porque nenhum dos armamentos deste mundo conseguem derrubar as fortalezas espirituais da maldade. Mas eu venho nesta noite pregar sobre uma arma que pode. Eu vou falar composta por 66 livros, 39 no Velho Testamento, 27 no Novo, 1189 capítulos, 31.173 versículos. O seu assunto central, principal, é Cristo. O seu autor é Deus. E o seu intérprete é o Espírito Santo. E tem crente que vê no culto como esse, ele quer porque quer que Deus levante alguém no meio do culto, a
profecia de profetado, mas que é a expressão assim que diz o Senhor que você quer ouvir, só no Velho Testamento. Tem mais de 3.800 vezes a expressão assim te diz o Senhor. Assim te diz o Senhor. Esta é a maior profecia que nós temos. Eu vou pregar. O que nós precisamos não é de rosa ungida, água benta e nem paninho do milagre. O que nós precisamos não é de paletó que cura, sexta-feira do milagre e nem de artifício humano. O que nós precisamos não é de pregadores com alta performance de público, que na hora que prega faz você rir, chorar, levantar a mão e até aplaudir, mas saiba que tem muito aplauso na terra que é reprovado no céu. O que nós precisamos não é de artifício humano, mas o que nós precisamos é do poder da palavra, é do poder da palavra, é do poder da palavra. Eu vou pregar, a palavra salva, a palavra cura, a palavra liberta, a palavra exalta, a palavra domina, é a palavra. E essa palavra ela prega quatro coisas: Jesus cura, Jesus salva, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará para buscar a sua igreja. O que traz o poder de Deus na igreja não é a citação de Flávio José. O que traz o poder de Deus na igreja não é filosofia, sociologia e nem conhecimento humano, porque eu cresci numa geração que dizia assim: no meu tempo Jesus fazia, no meu tempo Jesus batizava na escola bíblica dominical. Aí eu pensei, por que a minha geração tem que ser assim, diferente, fria, não generalizando? Por que muitos crentes desviou, perdeu o fervor da presença e não tem mais a essência de antes? Quer trazer a presença de volta? Traz a palavra de volta para o nosso ambiente. E eu utilizo as mesmas palavras de Paulo, porque para mim eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Eu vou falar, é o poder de Deus. O que traz o poder de Deus na igreja não é pregador que prega hebraico e grego. O que traz o poder de Deus na igreja não é cantor de fora. O que traz o poder de Deus na igreja não é congresso. O que traz o poder de Deus na igreja não é uniforme. O que traz o poder de Deus na igreja não é multidão. O que traz o poder de Deus na igreja não é evento, mas o que traz a glória de volta para casa é a palavra, é o Evangelho. Sou Adba, sou feliz.